Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Com muita alegria, eu quero vos cumprimentar com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, nossa porção diária deste dia nos traz como título Viva a Liberdade, baseado no texto bíblico aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 1. O apóstolo Paulo escreve-nos assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós observamos as colocações que o apóstolo Paulo faz no capítulo 7 e no capítulo 8, há uma grande diferença entre esses dois seres. Se você observar as colocações do capítulo 7, você vai ver o apóstolo Paulo colocando um homem prisioneiro, um homem escravo do pecado. Quando o mesmo chega a dizer, no capítulo 7, no versículo 19, por exemplo, porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Essas duas colocações, do capítulo 7 e do capítulo 8, você vai perceber uma certa diferença entre ambos. E esta liberdade conquistada em Cristo Jesus é que eu quero dizer e falar para você neste dia. Outrora, um homem aprisionado pelo pecado, querendo fazer o bem, tendo consciência do bem, desejando fazer o bem, mas não consegue. O mal que ele não quer fazer, quando ele vê, já fez. Agora não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, segundo a escravidão carnal, mas vive no Espírito, em liberdade na presença do Senhor. Nesta questão de nenhuma condenação há, é exatamente uma carta branca, limpo das acusações que sobre mim e sobre você pesava. Eu posso citar um exemplo dos dias atuais. É como alguém que foi em uma sentença inocentado. É como alguém que sai de uma prisão, pagou-se o tempo de condenação. Não tem mais porquê ele correr das autoridades, porque ele não deve mais nada para a justiça. Nenhuma condenação há para aquela pessoa. Ele está limpo, ele está isento de todas as condenações. Assim é quando o homem e a mulher reconhece o Senhor Jesus Cristo em sua vida. Ele não vive mais a escravidão do pecado, mas ele vive a liberdade. E o que é a liberdade? A liberdade é a que nos concede a capacidade de fazer escolhas, de decidir o caminho que desejamos seguir. É um poderoso presente que nos permite explorar e moldar o nosso destino. Você não tinha esta liberdade. Através de Jesus Cristo, hoje eu tenho essa liberdade. E aliás, ao ponto de escolher entre o bem e o mal. Outrora, sem Jesus, eu não tinha a escolha do bem. Apenas o mal reinava em mim, reinava em você, ou então ainda reina em você. Por exemplo, os vícios, as coisas deste mundo que nos faz ser escravos do mesmo. Mas neste dia, se ainda você não conhece
a Jesus Cristo, eu te convido a buscar o conhecimento, a recebê-lo como seu único e suficiente Salvador da sua alma, porque somente assim você terá a liberdade conquistada na cruz do Calvário. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses no capítulo 2 e o versículo de número 14, dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Baseado nisso, aquilo que era a minha condenação, ele sofreu por mim. E por isso agora, ele mesmo encerra, os Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 33. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por meio desta graça, eu e você estamos livres de qualquer condenação. Hoje eu tenho a liberdade, não por uma conquista própria, não por um esforço humano, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, é que estamos salvos e libertos e livres para adorar e para bendizer o santo nome do eterno Deus de Israel. Guarde esta palavra no seu coração, e você que já alcançou esta liberdade, então viva e viva com intensidade na presença de Deus. Eu quero orar com você e por você neste momento. Senhor, muito obrigado por esta liberdade que o Senhor conquistou para nós. Outrora, Senhor, éramos escravos do pecado, éramos escravos do medo, éramos escravos do erro. Outrora, Senhor, não tínhamos a liberdade. Hoje vivemos em Tua presença, livres para Te adorar, livres para Te servir, livres da condenação do mundo, livres dos vícios, Senhor, livres do pecado. Estamos aqui para Te agradecer neste dia. Ajude o meu irmão que nesse exato momento, Senhor, vive uma vida de escravidão, vive de joelhos diante das situações, das circunstâncias, dos vícios desta vida. O Senhor venha os ajudar a triunfar e também ser um servo fiel e autêntico diante da Tua presença. Assim nós oramos, Te agradecemos e Te louvamos. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.